Quantas vezes você já estudou loucamente para aquela prova de amanhã e logo após ela, alguns minutos depois, você de repente esqueceu tudo? Se isso já aconteceu com você, vamos abordar 3 coisas importantes que vão te auxiliar a que isto nunca mais aconteça, para consolidar melhor o conhecimento. O primeiro deles é para você aprender a manejar tijolo por tijolo do seu conhecimento. O segundo é para usar certos acessórios para melhor expandir e consolidar o seu conhecimento. E por terceiro, a união desses dois para, repetindo, unir e consolidar o seu aprendizado. Para entender o primeiro ponto, a primeira coisa que precisamos perceber é uma analogia com a computação. Na computação, a gente tem a memória primária, que é responsável basicamente por manter os nossos programas em execução, isso acontece no celular também, e a memória secundária, que é onde a gente normalmente guarda as informações. No caso, é a memória RAM e o HD. Por exemplo, o que a gente faz com o nosso conhecimento é algo bastante similar. Durante o dia, a gente carrega a nossa memória RAM para os programas em execução, seja ele estudo, trabalho, ou estresse, o que acontecer. A gente vai carregando essa memória RAM. No entanto, a memória RAM tem um limite não muito legal, ela se estoura muito fácil. O que acontece ao fim do dia é que este conhecimento que está aqui na memória RAM, ele precisa ser processado, analisado e consolidado no seu HD. No caso, para que ele seja um conhecimento de longo prazo, para que você consiga lembrar sempre dele. O problema que acontece quando a gente tenta engolir todo o conteúdo em um só dia é que a gente estoura a memória RAM. E aí, para poder continuar estudando, a gente acaba mesclando, misturando, confundindo e às vezes sequer inserindo conhecimento na memória RAM. Quando a gente dorme, aí vem a pegada importante, a gente pega este conhecimento, processa e esvazia a memória, de tal forma que a gente transfere ele para o HD, e aí o conhecimento fica mais consolidado, uma probabilidade bem maior de você pegar ele no futuro. A primeira dica deste vídeo é para você tentar não engolir tudo ao longo do tempo. É bem melhor, imensamente, que você estude 1 hora por dia ao longo de 7 dias, que estudar 7 horas em um só dia, porque você vai encher a sua memória RAM e não vai conseguir descarregar muito bem aquele conteúdo. Ao contrário, se você estudar pouca coisa em cada dia, você vai transferir esse conhecimento muito bem e ao final de 7 dias você vai ter consolidado muito mais coisa. A analogia que podemos usar também é sobre como você constrói um muro, porque você não pode, para construir um muro, colocar tijolo de cimento, tijolo de cimento, tijolo de cimento. Porque de fato, você precisa pôr tijolo, cimento e secar. Aí vem a pegada interessante. Assim que você põe tijolo, cimento e seca, é essa coisa da 1 hora por dia. Tijolo, cimento, seca. Você dorme, descarrega a RAM e coloca no seu HD. Assim que você faz isso, dia após dia, o seu muro vai ficando muito mais rígido, muito mais forte do que ficaria se você colocasse tijolo, cimento e mais tijolo em cima do cimento fresco. Porque se você fizer isso, desculpa, seu muro vai desmoronar. Como acontece na maioria dos casos que o pessoal estuda no último dia da prova e acaba esquecendo alguns minutos depois. Porque no fim das contas, está tudo aqui na RAM. E está tudo confuso. Você está com medo até de conversar com as pessoas que estão ao seu lado, porque você tem medo que eles impactem no conhecimento que você não tem, porque ele não foi processado ainda. Então, para não mexer nesse conhecimento que você não consolidou ainda, você entra na sala calado. Você entra na sala com os ouvidos fechados, para garantir que aquilo que você tentou entender, que está aqui na memória RAM, que sequer passou ainda para a sua consolidação de memórias, não se vai embora. Então, a solução para a gente não esquecer, minutos após a prova, é ir pouco a pouco, tijolo por tijolo. A gente precisa expandir muito bem o conhecimento antes de consolidar ele. Mas lembrando, se você fizer 10 horas por dia, talvez você tenha um rendimento de 3 dias apenas, de apenas 3 horas em 3 dias diferentes. É por esses e outros motivos que os hábitos são tão importantes nas nossas vidas. Porque se nós temos um controle maior sobre o tempo que nós usamos dia a dia para várias atividades diferentes, nós acabamos tendo um grande controle sobre estes fatos de que nós não precisamos mais ter medo do estresse do final da prova se nós estudamos diariamente meia hora ou 1 hora, por exemplo. O que acontece é que se a gente fizer tijolo por tijolo, tudo fica bem no final e o nosso muro fica perfeito. Agradeço a sua atenção até agora, dê um like no vídeo se você tiver gostado, obviamente, comenta aqui embaixo alguma coisa que você tenha, alguma crítica, etc, blá blá blá, e muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo e seja produtivo.
Uau!